Sejam muito bem-vindos. Se você chegou até aqui, eu acredito que você é alguém que acredita no poder das pessoas. Alguém que sabe que mesmo num mundo cheio de barulho, ainda existem histórias que merecem ser paradas, ouvidas, sentidas. Hoje, eu vou contar para você uma dessas histórias. Uma história que aconteceu em São Paulo, numa escola pública de periferia, numa sala de aula com carteiras riscadas, ventilador barulhento e janelas que não fechavam direito. Numa dessas escolas que o sistema teima em ignorar, mas que carrega, dentro das suas quatro paredes, vidas inteiras esperando para florescer. É a história de uma professora chamada Bruna e de um projeto chamado Caixinhas do Pensamento. Antes de eu começar, eu preciso te pedir uma coisa. Uma única coisa. Se essa história tocar o seu coração, e eu tenho certeza que vai tocar, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Manda para aquele professor que você admira. Para aquela mãe que batalha pelo filho. Para aquele amigo que ainda acredita na educação. Porque a educação, de verdade, é construída de pequenos gestos que transformam. E essa história é prova viva disso. E mais, se você é professor, professora, educador, educadora de qualquer área, fique até o final, porque essa história pode se tornar uma prática sua, uma semente que você planta na sua própria sala de aula. Vamos lá, respira fundo e embarca comigo nessa história linda. Era 2019. A cidade de São Paulo acordava todo dia com o mesmo ritmo frenético de sempre. Buzinas, metrô lotado, gente correndo para o trabalho, crianças sendo empurradas para a escola. Numa comunidade da Zona Leste, havia uma escola estadual que atendia mais de 700 alunos, crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A maioria delas vinha de famílias que acordavam cedo demais e dormiam tarde demais. Famílias que viviam à conta de água no limite, a geladeira quase vazia e o amor transbordando. Porque é assim que a periferia sobrevive, com amor onde o sistema falha. Nessa escola, havia uma professora chamada Bruna. Bruna tinha 31 anos, cabelos cacheados sempre presos num coque que desmoronava ao longo do dia, um sorriso que chegava antes dela entrar na sala e uma lista de problemas que qualquer professor público brasileiro conhece de cor. Falta de material, turmas superlotadas, alunos com histórias pesadas demais para caber num caderno pautado, pais que não compareciam às reuniões, não por descaso, mas porque o patrão não liberava, coordenação sobrecarregada, formações pedagógicas que chegavam atrasadas e saíam sem resposta. Mas Bruna tinha uma coisa que nenhum sistema conseguia tirar dela. Ela ouvia os seus alunos. Ouvia de verdade, olho no olho, joelho dobrado até a altura da criança. Aquele tipo de escuta que faz a criança sentir que ela importa, que o que ela pensa tem valor, que a voz dela existe. E foi exatamente essa escuta que deu origem a tudo. Era uma sexta-feira à tarde. Aquela hora em que a sala já está cansada, os alunos inquietos, e o professor precisa de um milagre para manter a atenção de 32 meninos e meninas de 8 anos. Bruna estava tentando explicar uma atividade de interpretação de texto quando um menino chamado Gabriel, lá do fundão, levantou a mão com aquela expressão séria que só criança de verdade tem. Professora, eu tenho uma pergunta. Mas não é da aula. Bruna respirou fundo, como toda professora faz quando a pergunta vem do fundão, e disse: Pode falar, Gabriel. E o menino perguntou com os olhos cheios de uma coisa que não era exatamente tristeza, mas era próxima disso. Professora, por que a gente nunca fala do que a gente sente aqui dentro? A sala inteira ficou quieta. 32 crianças olhando para Bruna. E Bruna, ali de pé, sentiu aquela pergunta descer pelo peito como um baldão de água gelada num dia de verão. Por que a gente nunca fala do que a gente sente? Ela não tinha resposta imediata, mas sabia, lá no fundo, que aquela pergunta era o começo de alguma coisa. Naquele fim de semana, Bruna não conseguiu parar de pensar na pergunta de Gabriel. Ela foi ao mercado pensando nisso. Lavou louça pensando nisso. Acordou às 3 da manhã de sábado com a frase ecoando na cabeça. Por que a gente nunca fala do que a gente sente? E conforme ela refletia, foi percebendo algo que a incomodava profundamente, algo que ela sabia, mas que nunca tinha encarado de frente assim. Os seus alunos carregavam histórias que ela mal conhecia. Gabriel, por exemplo. Ela sabia que ele morava com a avó. Sabia que o pai tinha ido embora quando ele tinha 3 anos. Mas o que ela não sabia, o que nenhum prontuário escolar registrava, era que Gabriel dormia no sofá porque o quarto da avó era o único cômodo com ventilador.
e ele cedia o ventilador para ela nas noites de calor. Era que ele tinha medo de chuva forte desde que a casa tinha alagado no ano anterior. Era que ele adorava minhocas e queria ser biólogo. Ela não sabia disso. E não sabia de tantas outras coisas. Havia a Letícia, que chegava sempre com um uniforme impecável, engomado, sem uma mancha, mas que Bruna já tinha percebido que às vezes ficava dormindo na carteira logo depois do recreio. Havia o Cauã, que era briguento e difícil, mas que um dia tinha ficado parado na janela por longos minutos olhando para um passarinho como se o mundo todo tivesse pausado. Havia a Yasmin, que nunca levantava a mão para responder, mas que escrevia bilhetinhos lindos para os colegas quando alguém estava triste. Todos eles tinham mundos inteiros por dentro. E a escola, do jeito que estava organizada, não tinha espaço para isso. E olha, é importante dizer aqui, isso não era culpa de Bruna. É assim que o sistema funciona. A escola é pressionada por metas, por notas, por avaliações externas. O professor é cobrado por conteúdo, por currículo, por resultados que cabem em planilha. Não existe na grade horária de uma escola pública superlotada um espaço oficial para a criança dizer como ela está, para o professor perguntar o que ela sonha, para o grupo simplesmente existir junto, sem cobranças. E não é porque os professores não querem, é porque o sistema não valoriza isso, porque o sistema não vê isso como produtivo. E quando algo não é medido, ele é invisível. Mas Bruna tinha aprendido uma coisa com os anos de sala de aula. Aluno que não se sente visto não aprende. Aluno que carrega peso demais dentro do peito não consegue prestar atenção em fração. Aluno que não tem voz dentro da escola vai buscar voz em outro lugar, e nem sempre em lugares seguros. E foi pensando em tudo isso que, na tarde de domingo, ela foi até o mercadinho do bairro, comprou uma caixinha de papelão que tinha sobrado de um produto qualquer, voltou para casa, pegou uma tesoura, uma folha de papel colorido, uma caneta hidrocor azul, e escreveu na tampa: Caixinha do Pensamento. Na segunda-feira seguinte, Bruna chegou na escola com a caixinha debaixo do braço. Ela não tinha planejado nada elaborado. Não tinha pedido autorização para a coordenação. Não tinha feito uma apresentação em PowerPoint. Ela tinha apenas uma caixa, um coração disposto e a pergunta de um menino de 8 anos como bússola. Quando os alunos entraram na sala, ela colocou a caixinha em cima da mesa, bem no centro, onde todo mundo pudesse ver. Imediatamente, os olhinhos se voltaram para aquilo. Crianças têm um radar infalível para a novidade. O que é isso, professora? Isso, disse Bruna, com aquele sorriso que chegava antes dela. É a caixinha do pensamento. E ela explicou, com a simplicidade que só quem realmente entende de criança consegue ter. Todo dia, antes de começarmos a nossa aula, cada um de vocês vai receber um pedacinho de papel. Nesse papel, vocês podem escrever qualquer coisa. Uma pergunta que vocês têm sobre a vida. Um sentimento que está dentro do coração. Um sonho que vocês tiveram. Uma coisa que está incomodando. Uma coisa boa que aconteceu. Uma coisa que vocês queriam que alguém soubesse, mas não sabem como falar. Qualquer coisa. E quem vai ler? Perguntou a Yasmin, já desconfiada. Eu vou ler. Mas ninguém mais, a não ser que você queira. Pode colocar seu nome ou não colocar. É você quem decide. E se a gente escrever uma coisa ruim? Perguntou o Cauã, com aquela cara de quem está testando os limites. Bruna olhou para ele com firmeza e carinho ao mesmo tempo. Aquele olhar que só professor experiente sabe dar. Se for uma coisa ruim que você está sentindo, eu preciso saber para poder te ajudar. Se for uma coisa ruim que você fez para alguém... Bom, aí a gente conversa. Mas pode escrever, porque escrever já é o começo de resolver. Naquele primeiro dia, ela distribuiu os papéis. E ficou esperando. A sala ficou em silêncio por uns 2 minutos. Aquele silêncio de quando a criança está realmente pensando. Não fingindo pensar, não esperando o colega copiar, pensando de verdade. Quando ela recolheu os papéis no final da aula, havia de tudo ali. Tinha criança que tinha escrito: Eu gosto de escola, mas odeio prova. Tinha criança que tinha escrito: Minha mãe brigou com meu pai de novo e eu não consegui dormir. Tinha criança que tinha escrito: Professora, eu acho que sou burro. Tinha criança que tinha escrito: Eu quero ser astronauta, mas não sei se tem astronauta pobre. Tinha criança que tinha escrito apenas um coração desenhado. E tinha o papel de Gabriel. Aquele menino que tinha acendido tudo com uma pergunta. No papel dele, estava escrito com letra de traçado inseguro, mas de conteúdo absolutamente preciso. Eu me sinto invisível na escola, mas aqui dentro eu sou muito grande.
Bruna leu esse papel 3 vezes. E chorou. Não de tristeza, de reconhecimento. Da sensação de que ela tinha finalmente chegado num lugar que valia a pena chegar. Nos dias seguintes, a caixinha do pensamento foi ganhando vida própria. Bruna descobriu que precisava ter um ritual. Não podia ser qualquer coisa jogada no começo da aula. Precisava ter intenção. Precisava ser sagrado, dentro do que é possível ser sagrado numa escola pública com campainha quebrando e portão rangendo. Então ela criou uma rotina. Todo dia, quando os alunos chegavam, ela tocava uma música suave. Ela usava uma playlist de piano instrumental que tinha encontrado no YouTube. Enquanto a música tocava, ela distribuía os papéis. Cada papel tinha um nome. Ela fez à mão, um a um, com canetinha colorida, e uma cor diferente, porque para a criança cor é linguagem. Enquanto eles escreviam, ela também escrevia. No papel dela, ela registrava algo que ela estava sentindo, uma dúvida, um pensamento, porque ela queria que eles vissem que a professora também tinha pensamentos, que ela também era humana, que a escrita não era só coisa de aluno, era coisa de gente. Depois, ela recolhia os papéis, e eles iam para a caixinha. Ao longo do dia, nos pequenos intervalos entre uma atividade e outra, ela lia. E respondia. Cada papel que trazia uma angústia, uma dúvida, uma dor, ela escrevia uma resposta pequena, cuidadosa, na medida certa. Não tentava resolver o que não podia resolver, mas fazia o aluno sentir que tinha sido ouvido. E quando o aluno colocava o nome, ela encontrava um momento, no recreio, na saída, num instante entre a chamada e o início da atividade, para conversar olho no olho. 1 minuto, às vezes 2, mas 1 minuto de presença total vale mais do que 1 hora de atenção distraída. E aí começou a acontecer algo que ela não tinha previsto. Algo que só acontece quando uma ideia realmente encontra o terreno certo. Os alunos começaram a esperar pela caixinha. Não como quem espera uma obrigação, como quem espera um presente. A Letícia, aquela de uniforme sempre impecável que dormia depois do recreio, começou a acordar mais cedo em casa para pensar no que ia escrever. Ela disse isso para Bruna num dos papéis. Professora, hoje eu acordei pensando no que ia falar para a caixinha. O Cauã, o briguento do fundão, começou a escrever sobre raiva. Sobre quando ele ficava com raiva. Sobre o que deixava ele com raiva. E Bruna, nas respostas, nunca julgou a raiva. Ela só perguntou numa resposta. E quando você fica com raiva, o que você queria que as pessoas soubessem sobre você? E o Cauã passou 3 dias pensando nessa pergunta antes de responder. A resposta dele foi: que eu não sou mau. Eu só fico com medo às vezes, e não sei como falar. Bruna guardou esse papel. Até hoje ela tem esse papel guardado. E então veio o momento em que o projeto deu um salto. Um daqueles saltos que só acontecem quando a comunidade entra. Uma mãe foi à escola. A mãe do Gabriel. Não por convocação, não por reunião de boletim. Ela foi porque o Gabriel tinha chegado em casa, num dia de semana qualquer, e tinha dito: Mãe, hoje eu escrevi que eu tenho medo de que você morra antes de mim ficar grande. E a mãe, que mal sabia de nada, que estava tão dentro da correria do dia a dia que não tinha percebido o quanto o filho carregava, veio até a escola com os olhos vermelhos e disse para Bruna: Professora, eu preciso te agradecer. Meu filho nunca me disse essas coisas. E agora ele fala. Porque você ensinou ele que pensamento pode sair da gente. Seria bonito demais se a história fosse só flores. Mas a realidade de uma escola pública brasileira não tem só flores. Tem pedra no caminho. Tem sistema travando. Tem gente que não acredita. Quando a coordenadora pedagógica soube da caixinha do pensamento, a reação inicial não foi de entusiasmo. Foi de preocupação. Bruna, você tem aula para dar. Você vai conseguir fazer isso e ainda cumprir o currículo? Eu estou cumprindo o currículo, coordenadora. Os alunos estão escrevendo, lendo, refletindo, se comunicando. Isso é língua portuguesa. Isso é desenvolvimento socioemocional. Isso é tudo que a BNCC pede. A coordenadora ficou em silêncio por um momento. Depois disse: E se algum aluno escrever algo grave? Algo que a gente precise reportar para o conselho tutelar? Bruna respirou fundo. Essa era a pergunta que ela mesma se fazia. Então a escola vai saber. Porque é melhor a gente saber e agir do que não saber, e a criança ficar sozinha com isso. Não foi uma conversa fácil. Houve semanas em que Bruna sentiu que estava sozinha.
que o projeto dependia só dela. Que se ela cansasse, se ela adoecesse, se ela pedisse transferência, tudo acabava. E houve um momento, num dia de outubro, quando ela estava com uma gripe forte e 32 caixinhas esperando por ela, em que ela ficou sentada na mesa da sala dos professores, olhando para o teto, e pensou: eu não aguento mais. Mas então, a auxiliar de limpeza, a Dona Maria, passou por ela e disse sem nem estar sabendo de nada: Professora Bruna, os meninos da sua sala são os mais educados dessa escola, sabia? Eu percebo como eles se tratam diferente. Eles se ouvem. E Bruna levantou da cadeira, foi ao banheiro, lavou o rosto e voltou para a sala. Porque é isso que o cansaço faz com a gente. Ele nos faz esquecer dos resultados. E às vezes basta uma Dona Maria passando no corredor certo para a gente lembrar por que começou. Há também outros desafios que Bruna enfrentou que são importantes de dizer aqui. Porque se você é professor e quer replicar esse projeto, você precisa estar preparado. Houve alunos que usaram a caixinha para fazer reclamações de colegas, e ela precisou aprender a separar a denúncia genuína da fofoca, e a usar ambas como aprendizado. Houve papéis que traziam situações de violência doméstica, e ela precisou acionar a escola e o conselho tutelar, o que gerou processos difíceis, mas necessários. Houve pais que ficaram desconfortáveis com a ideia de que o filho escrevia sobre a família. E Bruna teve que sentar, conversar, explicar, tranquilizar. Tudo isso faz parte. Tudo isso é a realidade. E ela navegou por tudo isso. Nem sempre com elegância, às vezes tropeçando, mas sempre com intenção clara: fazer os seus alunos se sentirem vistos. No final do ano letivo de 2019, algo aconteceu que ficou marcado na história daquela escola. Na festa de encerramento, aquela típica festa junina com bandeirinha de papel crepom e quadrilha ensaiada às pressas, a turma da professora Bruna pediu para fazer uma apresentação diferente. Eles queriam ler para a escola inteira o que tinham escrito nas caixinhas ao longo do ano. Não tudo, não os papéis íntimos, mas aqueles que eles próprios escolheram, os que eles queriam que o mundo ouvisse. Bruna ficou sem chão quando recebeu o pedido. Perguntou para cada aluno individualmente: Você tem certeza? E eles responderam que sim. Então, naquela tarde de dezembro, com o sol de São Paulo queimando o pátio da escola, 32 alunos de terceiro ano subiram num palco improvisado com tábua de madeira e fizeram algo que poucos adultos têm coragem de fazer. Eles falaram de dentro. Gabriel leu: Eu me sinto invisível na escola, mas aqui dentro eu sou muito grande, e esse ano eu aprendi que invisível não é o mesmo que inexistente. Letícia leu: Eu queria ser invisível às vezes para que ninguém me visse estar com sono, mas depois eu aprendi que se eu falar que estou com sono, às vezes tem alguém que pergunta por quê. E aí eu não estou mais sozinha. Cauã leu: Eu não sou mal, eu só fico com medo às vezes e não sei como falar. Mas esse ano eu aprendi que medo também pode sair pela boca. E Yasmin, aquela que nunca levantava a mão, que escrevia bilhetinhos para os colegas em silêncio, subiu no palco, olhou para a plateia cheia de pais, professores, funcionários, e leu com voz firme: Eu aprendi esse ano que pensar não é só coisa de cabeça, é coisa de coração também. E que quando a gente coloca o pensamento numa caixinha, ele não fica preso. Ele fica guardado com cuidado até a hora certa de sair. Houve choro naquele pátio. Das mães, dos professores, da coordenadora que tinha questionado o projeto, da Dona Maria que assistiu de longe com o pano de limpeza ainda na mão, e Bruna, lá no canto com o cabelo fora do coque como sempre, chorava também. Não de tristeza, de gratidão. Da sensação de que aquele ano tinha valido. Que aquelas 32 crianças tinham sido vistas, que elas tinham aprendido algo que nenhuma prova mede e nenhuma planilha registra, mas que dura a vida inteira. A capacidade de nomear o que sentem e de confiar que há espaço para isso no mundo. No ano seguinte, algo que Bruna não esperava aconteceu. Outros professores da escola pediram para ela apresentar o projeto na reunião pedagógica. E ela apresentou, com a timidez de quem não está acostumado a ser palco, mas com a firmeza de quem acredita no que faz. 2 professores adotaram versões adaptadas do projeto nas suas próprias turmas. Uma usou com alunos do 5º ano, adaptando o projeto para incluir rodas de conversa mensais baseadas nos temas que surgiam nas caixinhas. O outro, um professor de educação física, adaptou para uma caixinha do corpo, onde os alunos escreviam o que sentiam fisicamente: cansaço, dor, energia, alegria.
conectando o físico ao emocional. A diretora da escola, que num primeiro momento tinha ficado distante do projeto, escreveu uma carta para a Secretaria de Educação relatando os resultados observados. Melhora no clima escolar, redução de conflitos entre alunos, maior engajamento nas aulas, casos de violência doméstica identificados mais rapidamente. E então a história chegou em outros lugares. Uma mãe postou um texto no Facebook sobre a apresentação de encerramento. Outra professora de outro estado leu o texto e entrou em contato com Bruna. E mais outra, e mais uma. Em 2020, mesmo com a pandemia transformando tudo, Bruna adaptou as caixinhas para o formato digital, usando o Google Forms. Os alunos respondiam de casa. Ela respondia de casa. O projeto não parou. Hoje, versões das caixinhas do pensamento existem em escolas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Nordeste. Cada uma com a cara da sua professora. Cada uma com a linguagem da sua comunidade. Mas todas com a mesma essência que Gabriel acendeu naquela sexta-feira à tarde. Por que a gente nunca fala do que a gente sente? Porque quando um professor dá espaço para um aluno sentir, ele não está perdendo tempo de conteúdo. Ele está construindo o conteúdo mais importante de todos, a capacidade de ser humano inteiro. E agora eu quero falar diretamente com você, professor. Professora, educador, educadora. A caixinha do pensamento não exige verba. Não exige aprovação de projeto pedagógico de 3 anos. Não exige formação específica. Não exige tecnologia. Ela exige apenas 3 coisas: uma caixa, papel e a disposição de ouvir. Como começar? Bruna recomenda que você comece pequeno. Na primeira semana, não peça para eles escreverem sobre sentimentos. Peça algo mais simples. Escreva uma coisa que você gostou essa semana. Ou escreva uma pergunta que você tem sobre qualquer coisa. Deixe eles se acostumarem com o ritual antes de ir mais fundo. Na segunda semana você pode começar a ampliar. Como você chegou hoje? Tem alguma coisa te incomodando? O que você gostaria que eu soubesse? Deixe o anonimato ser uma escolha, não uma regra. Tem criança que precisa do escudo do anonimato para começar a falar. Com o tempo, quando a confiança se estabelece, eles escolhem colocar o nome. Crie o ritual. A música. O momento específico na aula. A caixinha com identidade visual. Ritual cria segurança. E segurança é o solo onde a expressão genuína cresce. E responda. Isso é fundamental. Se a criança escreve e não recebe nenhum retorno, a caixinha vira uma lata de lixo. Se ela escreve e percebe que foi lida, que foi cuidada, a caixinha vira um lar. Você não precisa resolver os problemas que aparecem, mas você precisa acusar o recebimento. Eu li. Eu me importo. Você não está sozinho. Isso já transforma. E uma última coisa. Use as caixinhas como termômetro de sala. Se todo mês vários alunos escrevem sobre cansaço, talvez seja a hora de revisitar o ritmo das atividades. Se muitos escrevem sobre medo de errar, isso diz algo sobre o ambiente que você está criando. Não para te culpar, mas para te orientar. A caixinha do pensamento é, no fundo, um instrumento de escuta. E escuta é o ato mais revolucionário que um professor pode praticar num sistema que só quer falar. Antes de eu terminar, eu quero te deixar uma pergunta. Não precisa responder agora, mas deixa ela ficar dentro de você por um tempo. Se hoje, ao final do dia, você colocasse um papel na caixinha do seu próprio coração, você, professor, professora, educador, o que você escreveria? Que coisa você carrega que ainda não nomeou? Que sonho que o sistema quase sufocou? Que momento com um aluno que você nunca esqueceu? Que coisa bonita que você fez e nunca contou para ninguém porque achava que não era importante? Porque uma das coisas mais cruéis que o sistema faz com o professor é convencê-lo de que o que ele faz não importa, de que ele é só um executor de currículo, de que o que ele semeia não vai nascer. Mas você e eu sabemos que não é assim. Você sabe o nome de um aluno que provavelmente não lembraria de você, e que lembra. Você sabe que uma palavra sua, num dia certo, mudou uma trajetória. Você sabe que há uma criança que se sentiu vista por sua causa, e que isso, nenhuma planilha de resultado mede. Bruna sabia disso, e por isso ela pegou uma caixinha de papelão, escreveu 3 palavras com canetinha e transformou uma sexta-feira à tarde numa história que hoje chegou até você. Então, querido professor, querida professora, nos comentários aqui embaixo, eu quero te convidar a fazer uma coisa. Conta para a gente. Você já fez algo que transformou a vida dos seus alunos?
Pode ser grande ou pequeno. Pode ser um projeto elaborado ou um gesto simples. Pode ser algo que você fez há 20 anos ou algo que aconteceu essa semana. Escreve nos comentários, porque a sua história merece ser contada também. E se você quiser que a próxima história desse canal seja a sua, manda um e-mail para o endereço que está na bio. Conta o que você fez, como começou, o que aconteceu. E quem sabe, numa próxima semana, eu estou aqui contando a história de você. Porque a educação é construída dessas histórias. De professor que não desistiu. De aluno que foi visto. De caixinha de papelão que virou espaço sagrado. Obrigado por ter ficado até aqui. Por ter ouvido essa história com o coração aberto. Compartilha esse vídeo. Manda para aquele professor que você admira. Para aquela mãe. Para aquele amigo que ainda acredita que a escola pode ser diferente. Porque ela pode. E as pessoas que fazem ela ser diferente já estão lá dentro. Às vezes, só precisando de uma história para lembrar que não estão sozinhas. Até a próxima história. Com carinho.